Hoje, a gente vai fundo numa das histórias mais estranhas e comoventes da Idade Média, a famosa Cruzada das Crianças de 1212. É uma daquelas histórias que muita gente acha que conhece, sabe? Mas a realidade por trás da lenda é, olha, muito mais complexa e, sinceramente, muito mais fascinante. A imagem é forte, não é? Milhares de jovens, movidos por uma fé que se dizia pura, marchando para a Terra Santa para conseguir o que cavaleiros e reis não conseguiram. A premissa era de um otimismo incrível. Só que essa visão dramática esconde uma história de desespero, de muita ambiguidade e talvez até de manipulação. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender de onde veio esse movimento, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A Cruzada das Crianças não surgiu do nada, não. Ela nasceu num verdadeiro caldeirão de frustração religiosa e militar que tomava conta da Europa ali no comecinho do século XIII. Essa linha do tempo aqui mostra bem o cenário. Pensa só, década após década, as cruzadas oficiais, aquelas lideradas pelos homens mais poderosos da Europa, só acumulavam fracassos. A terceira cruzada não conseguiu pegar Jerusalém de volta. E a quarta? Nossa, foi um desastre completo, que acabou atacando a cidade cristã de Constantinopla. Imagina a decepção do povo, que pagava imposto e fazia sacrifício por essas expedições. Começou a surgir um sentimento de que a elite guerreira tinha perdido totalmente o rumo. E é exatamente daí que vem essa ideia. Se os ricos e poderosos não estavam dando conta, talvez os puros de coração, os humildes, pudessem. Isso não foi um chamado de um papa ou de um rei. Foi um movimento popular que veio de baixo, alimentado pela crença de que a fé, e não a força militar, era a verdadeira chave para reconquistar a Terra Santa. E isso nos leva à pergunta central de toda essa análise. Quando a gente fala da Cruzada das Crianças, de quem é que estamos falando de verdade? A resposta pode surpreender bastante. O movimento parece que teve dois focos principais, que talvez nem fossem conectados. Lá na França, um jovem pastor chamado Estevão de Cloyes dizia que tinha recebido uma carta do próprio Jesus. Já na Alemanha, um menino chamado Nicolau de Colônia atraiu um monte de seguidores carregando uma cruz em forma de T. Os dois eram jovens, carismáticos e inspiraram milhares de pessoas a se juntarem a eles. É bem aqui que a história começa a ficar nebulosa. A lenda fala de um exército de crianças. Mas os registros históricos, mesmo sendo meio confusos, sugerem uma coisa um pouco diferente. A chave para entender isso tudo está na linguística. A palavra em latim que usavam nos registros da época era pueri. E claro, a gente pode traduzir como meninos, mas no contexto social da Idade Média, pueri também era um termo para os pobres, os despossuídos, sabe? Aqueles sem terra, sem status. E essa ambiguidade, ela muda tudo. Essa citação ilustra o ponto de forma brilhante. O historiador Christopher Tyerman explica que os participantes eram, em sua maioria, pessoas excluídas socialmente. Pastores, trabalhadores rurais, artesãos pobres, gente que vivia à margem da sociedade feudal. Então, não era necessariamente uma cruzada só de crianças, mas sim uma cruzada dos pobres e marginalizados, que sim, incluía jovens, mas também muitos adultos. Mas olha, independentemente de quem eles eram exatamente, a jornada deles foi real. E como a gente vai ver agora, foi profundamente trágica. As estimativas chegam a falar em cerca de 20 mil participantes. É um número impressionante para um movimento popular sem nenhum apoio oficial. Isso mostra bem o tamanho do desespero e da fé que levou essa gente a largar tudo para trás. O caminho foi brutal. Eles marcharam por centenas de quilômetros, dependendo da caridade dos outros. Muitos morreram de fome na travessia dos Alpes. Quando os sobreviventes finalmente chegaram no porto de Gênova, na Itália, veio o choque de realidade. Sem dinheiro, os genoveses simplesmente se recusaram a transportá-los. A lenda diz que eles esperavam que o mar Mediterrâneo se abrisse, que nem o Mar Vermelho para Moisés. Mas o milagre não aconteceu. O que aconteceu depois disso é onde os fatos e a lenda se misturam de um jeito que fica quase impossível separar. As fontes se contradizem e é muito provável que a história tenha sido moldada para servir a algum propósito. A lenda conta uma história super dramática. O mar não se abre e mercadores traiçoeiros vendem os participantes como escravos no Egito. A realidade, porém, parece ter sido bem mais confusa e, vamos dizer, menos cinematográfica. Alguns simplesmente deram meia volta e foram para casa. Outros talvez tenham chegado até Roma, onde o Papa, ao ver aquela multidão de mendigos sem treinamento militar, simplesmente os dispensou, mandando todo mundo voltar para casa. Então, por que essa história da escravidão ficou
tão famosa? Bom, é bem possível que tenha sido uma lição de moral. A igreja tinha um controle muito rígido sobre as cruzadas oficiais. Uma história bem terrível sobre o que acontece com quem se aventura numa cruzada sem autorização seria uma ferramenta de propaganda muito eficaz. Era um aviso, bem claro. Não tentem isso em casa sem a bênção do Papa. Então, o ponto crucial é este: a cruzada das crianças, seja de crianças ou dos pobres, é uma janela para a alma da Idade Média. Ela nos mostra a frustração profunda com a elite, a fé desesperada das pessoas comuns e o poder da igreja em moldar narrativas para manter a ordem. No fim das contas, a lenda é tão importante quanto os fatos. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A história não é só o que aconteceu, mas também o que as pessoas contaram sobre o que aconteceu. Quando uma lenda como essa persiste por séculos, o que será que ela nos revela sobre as verdades mais profundas de uma sociedade? Fica aí a reflexão.